E vai começar o nosso bate-papo das terças sobre saúde e nutrição. É hora do quadro Conversa com a Nutri. Conversa com a Nutri. Sua alimentação e saúde em dia. Nutrição e alimentação saudável de forma didática e simplificada. E hoje o tema da minha conversa com a Gláucia Coelho será o Maio Verde, mês de conscientização sobre a doença celíaca. Vamos trazer dicas de como as pessoas podem ter uma alimentação mais balanceada sem ingerirem glúten. Gláucia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cristina. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? E partindo já do básico, para quem está nos acompanhando e ainda não conhece, né? Do que se trata a doença celíaca? Cristina, às vezes a gente escuta muito falarem de intolerância ao glúten. Parece que num primeiro momento as pessoas até entendem que é uma doença simples. Na verdade, não é uma doença, uma intolerância alimentar, como seria uma intolerância à lactose, né? A doença celíaca é uma doença autoimune, onde é como se o nosso sistema de defesa, né, as células do nosso sistema imunológico atacassem o próprio intestino de quem tem a doença celíaca, quando essa pessoa se expõe ao glúten. Isso vai gerar, a Cristina, a longo prazo, uma inflamação no intestino e uma atrofia das velocidades intestinais, o que vai gerar uma absorção de nutriente, uma série de agravos. Perfeito. Ainda falando de glúten, né? Até para trazer um pouquinho para o nosso dia a dia, em quais alimentos que a gente encontra essa proteína com mais facilidade, digamos? Alimentos ricos em glúten, Cristina, são o trigo e seus derivados, o centeio, a cevada e a aveia por contaminação. Mas basicamente trigo, centeio e cevada são os alimentos aí que são ricos em glúten e que devem ser evitados por quem tem doença celíaca. E no caso de descobrir que eu tenho essa doença celíaca, né? De imediato, como que as pessoas elas podem agir mesmo pensando na alimentação para ir readequando, né? O que elas podem comer e tudo mais? Cristina, a doença celíaca, o único tratamento é a retirada do glúten da dieta e o cuidado com contaminação cruzada, que eu acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, após passar pelo gastro, enfim, pelo seu médico que deu o diagnóstico de doença celíaca, eu acho que o paciente que recebeu esse diagnóstico é muito complexo ele lidar sozinho com tantas informações. Então, meu conselho, a primeira coisa ao receber o diagnóstico de doença celíaca é marcar uma consulta com o nutricionista para ser orientado. Porque o universo da doença celíaca ele tem muitas peculiaridades. Não basta só a gente retirar o glúten da alimentação, mas tem que ter uma mudança em todo o ambiente de casa, trabalho, enfim, para que você não se contamine com o glúten. De um modo geral, a pessoa tem que tirar ali esses alimentos que são ricos em glúten, precisa olhar o rótulo dos alimentos que compra para ver se não tem glúten na composição, mas também tem que cuidar de toda a compra de alimentos, mas também do ambiente onde faz as suas refeições, para que não tenha contaminação aí por glúten. E até aproveitando que comenta ali no comecinho, do que se trata a contaminação cruzada e quais alertas que é importante, né, que a gente faça sobre essa situação? Como eu tenho um disparo autoimune, Cristina, então cada vez que essa pessoa ela se expõe ao glúten, ela está fazendo com que o sistema imunológico dela ataque o próprio corpo. O tratamento que a gente tem para a doença celíaca é fazer com que essa pessoa ela não se exponha de forma alguma a essa proteína. E daí ela precisa, além de retirar esses alimentos que são ricos em glúten, cuidar do ambiente que possa estar contaminado por ele. Então, o que seria essa contaminação cruzada, né? Eu levar glúten de um equipamento, de um utensílio de cozinha, ou até mesmo de uma matéria-prima, né, de um alimento que eu vou consumir, para um lugar onde não tinha glúten. Por exemplo, eu lavei o prato que nunca foi usado com glúten com uma esponja que já foi lavado um prato aí com o que foi usado um macarrão, um pão, algo nesse sentido. Então eu levo partícula de glúten de um ambiente que estava contaminado por glúten por um que era em um primeiro momento seguro. E daí a partir de então
esse prato que teoricamente nunca tinha sido exposto ao glúten passou a ter uma exposição e isso gera uma contaminação. O glúten não é uma substância, Cristina, que a gente tira lavando, única e exclusivamente, né? Então, se eu contaminei um prato, um talher, uma forma, uma panela com glúten, só higienizar com água muitas vezes não é suficiente, dependendo do material que é usado. Então, o paciente que tem doença celíaca, ele tem que fazer ou a casa dele passar por mudanças e todos os integrantes dessa casa se alimentarem sem glúten, ou criar zonas seguras, que a gente chama, né, com pratos, talheres, panela de uso próprio, onde eu não vá correr risco de me contaminar. Bem importante, né, nós destacarmos esse assunto sobre a doença celíaca, porque acaba fazendo parte até mesmo do preparo, né, dos alimentos para quem tem a doença, e é um cuidado que as pessoas que moram junto também precisam ter durante o dia a dia. Com toda certeza, eu acho que a família, né, é o grande grupo de apoio. Então, seja para não contaminar aquela pessoa da casa que tem doença celíaca, mas também em coisas simples, sabe, Cristina? Então, que às vezes a gente não... Quem não tem a doença, não convive com quem tem a doença, nem para pensar que isso é importante. Por exemplo, a toalha de rosto do banheiro compartilhada. Se alguém comeu um pão e secou a mão lá, provavelmente vai ter contaminação por farelo de glúten. Então, aquele celíaco vai reagir a essa toalha, por exemplo. Eu guardar no mesmo espaço a escova de dente com uma pessoa que é celíaca com alguém que escovou o dente após comer um pãozinho. Então, está contaminando aquela escova de dente daquele que não é celíaco. Então, esses detalhes que parecem que quem não tem a doença não percebe, é muito sério para quem tem a doença celíaca e precisa cuidar desse espaço de contaminação cruzado. Outro ponto importante, por exemplo, são refeições fora de casa, né? Mas eu vou me alimentar em um buffet e eu não vou pegar alimentos que têm glúten, então eu não vou comer macarrão, vou pegar o arroz, feijão e a carne. Mas esse ambiente, ele foi feito, né? Eu preparei as refeições no mesmo ambiente. Então, se em outro momento, lá naquele restaurante, eles cozinharam o arroz numa panela que já foi feito o macarrão ali, eu contaminei esse arroz com glúten, por exemplo. Exato. Ou o próprio, eu utilizar ali aquela colher de servir compartilhada, alguém pode ter vindo antes e pego uma preparação que tinha glúten e colocado numa preparação que não tinha glúten, e isso já contamina esse alimento. Então, o paciente que tem diagnóstico de doença celíaca, ele precisa fazer refeições fora de casa, em ambiente que é livre de glúten como um todo. Ele não pode fazer refeições em ambientes que têm alimentos teoricamente isentos de glúten, mas que foram feitos em ambiente compartilhado. Exatamente. E voltando um pouquinho também para a alimentação e para o preparo que a gente pode ter em casa, né? Quais dicas que a gente pode dar para os celíacos acabarem se adaptando com uma alimentação que ela seja mais saudável, balanceada, mesmo com essas restrições, né, que eles acabam tendo? Cristina, num primeiro momento parece algo muito fora da realidade, né? Mas é adaptável a longo prazo. Quando se recebe o diagnóstico da doença celíaca, é meio que, poxa, agora minha vida toda mudou de ponta pro ar, assim, né? Mas a pessoa vai conseguir comer de tudo. Hoje a gente já tem quem gosta de massa, pão e alimentos que são feitos com farinha de trigo, hoje a gente já tem no mercado muitas opções sem glúten que tem um sabor super similar aí a versões com glúten, então já está muito mais fácil de encontrar opções, mas aquela alimentação convencional, né, de arroz, feijão, carne, ovos, salada, fruta, castanha, uma alimentação saudável, balanceada de um modo geral, ela se mantém. A única coisa que vai ter que fazer algumas substituições, na maior parte das vezes, são os derivados aí de farinha de trigo, que tem o centeio e cevada na composição. Inclusive no caso das farinhas, que eu acredito que acaba causando muita dúvida, né? Existem hoje em dia opções que não têm glúten, né?
Muitas, Cristina. Temos bastante opções de farinha sem glúten. Hoje já temos no mercado mix de farinha sem glúten, só para quem está nos ouvindo entender. O glúten é uma proteína que ela ajuda a dar essa questão de maciez, fermentar a preparação. E daí, quando eu preciso fazer uma preparação sem glúten, às vezes eu tenho que fazer combinações de farinhas para chegar próximo a essa textura. Por isso que se fala em mix de farinhas sem glúten, que são combinações de farinha para a tua preparação em casa funcionar melhor. Mas, além desses mix de farinha sem glúten, a gente tem aí farinha de arroz, que o celíaco pode usar, polvilho, amido de milho e outras farinhas mais nutritivas. Então, farinha de linhaça, farinha de grão de bico, farinha de castanha, farinha de coco, a própria farinha de aveia sem glúten, o farelo de aveia sem glúten, são farinhas nutritivas que eu consigo colocar aí na rotina alimentar com tranquilidade para o paciente celíaco. E também, eu acho importante a gente mencionar, porque o que eu acredito que seja, né? Eu não tenho essa doença, pelo menos no momento, mas ao receber esse diagnóstico, eu acho que as pessoas acabam se assustando um pouco, né? Pensando, eu não vou mais conseguir comer as coisas que eu tanto gosto. Enfim, pensam dessa forma, mas eu acho interessante também a gente destacar que tem como sim, mas readequando a receita mesmo, os ingredientes utilizados, mas é possível, né? Que ainda consiga aproveitar esses alimentos que a pessoa gosta. Nos últimos 10 anos, Cristina, eu acho que o mundo das preparações aí dos alimentos e preparações sem glúten deram um boom fantástico. Assim, hoje a gente já encontra muita coisa bacana. Há uns 10 anos a gente não tinha muita opção, tudo era muito seco, muito sem sabor. E hoje eu acho que isso já melhorou muito. A gente já tem muito produto no mercado, desde massas, próprio macarrão mesmo, pães sem glúten, biscoitos, enfim, que tem uma textura muito similar a produtos com glúten e a gente consegue utilizar aí no dia a dia com bastante tranquilidade. Acho que o maior desafio para um paciente que é celíaco é ter a sua vida social. Então, assim, ele vai ter sempre que andar levando a sua alimentação ou avaliando quais são os locais seguros para que ele consiga se alimentar fora de casa. Mas, de um modo geral, no dia a dia, consegue ter uma alimentação saudável, tranquila, com opções, claro, que tem as suas limitações e que às vezes não vai ser 100% igual ao que consumia antes com trigo, mas que é bem possível se ajustar e ter uma vida bem saudável. E para quem, né, é celíaco, é indicado que consuma alimentos que são mais ricos em fibras, ferro, vitamina C e o cálcio? Sim, geralmente o paciente que ele é celíaco, antes dele descobrir a doença e não tratar, ele é um paciente mais como tem ali uma inflamação intestinal, uma dificuldade de absorção de nutriente, pode levar a algumas carências nutricionais. Então, junto com esse diagnóstico da doença celíaca, é sempre importante avaliar como é que está a condição de alguns nutrientes, vitamina B12, ferro, cálcio, enfim. E a partir daí, complementar isso na alimentação. E um ponto bem importante, Cristina, que tu falaste, que são as fibras. Eu acho que isso é um ponto bem importante para se falar aqui com um paciente que recebeu um diagnóstico de doença celíaca, que ele vai fazer a transição desses alimentos. Geralmente, esses mix de farinha sem glúten, quando a gente tira o trigo e coloca essa combinação de farinhas, a grande parte dos produtos sem glúten que a gente encontra, eles são uma combinação de farinha branca. Então, eu combino farinha de arroz, amido, polvilhos, e só que essas farinhas não têm fibra nenhuma. Então, é importante, muitas vezes, aumentar conteúdo de fibra na dieta, seja aumentar fruta, aumentar os vegetais, quando for fazer alguma preparação sem glúten em casa, mesmo que use esse mix sem glúten, tentar colocar uma semente de linhaça, uma semente de chia, uma aveia sem glúten, para aumentar um pouquinho o aporte de fibra e deixar essa preparação mais equilibrada, porque senão a longo prazo, se eu só vou substituindo e usando só várias preparações de panificação sem glúten mesmo ao longo do dia, esse excesso de farinha branca, uma que é ruim pensando aí em questão de açúcar no sangue, né, posso gerar um maior risco de desenvolver um diabetes, mas também observo muita constipação em pacientes após diagnóstico de doença celíaca que começaram a comer um monte de farinha branca para substituir ali, né, o trigo. E daí,
Desculpa aí, Glaucia. Estava pensando na nossa colega aqui, a Dai. No caso de quem não é celíaco, né? Mas até aproveitando o tema que a gente está conversando, quais são os benefícios de ter uma alimentação sem glúten? Essa é uma pergunta bem polêmica, Cristina. Do ponto de vista aí da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, SBAN, não temos. A gente não tem respaldo científico que uma alimentação sem glúten traga benefícios para pessoas saudáveis, né, que não tenham a doença celíaca. Tem se mostrado que talvez a retirada do glúten para outras condições, outros problemas de saúde, como síndrome do intestino irritável, algumas doenças autoimunes, podem se fazer assertivo. Mas daí são outras condições, outros problemas de saúde também. Agora, pensando em uma pessoa saudável, que não tem problema de saúde nenhum, e decide só tirar o glúten da dieta porque acha que vai ficar mais saudável fazendo isso, a gente não tem respaldo científico para isso. Então, muito mais a escolha desses alimentos com trigo. Então, assim, ao invés de eu ficar usando um monte de farinha de trigo branca, de repente eu fazer rodízio de opções e não usar tantos farináceos. E quando for usar, muitas vezes eu usar uma versão integral e fazer intercalar aí com outros alimentos também é mais importante do que necessariamente eu só tirar o glúten da alimentação para tornar isso mais saudável. Perfeito, Glaucia. Te agradeço muito pela participação e mais uma terça e por todas essas dicas, né? E te esperamos aqui na semana que vem. Eu que agradeço, Cristina. Muito obrigada. Até semana que vem. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau.